Meu nome é José, e aos 73 anos, aprendi da maneira mais difícil sobre a importância de cuidar da nossa alimentação, especialmente à noite. Vou compartilhar com vocês uma história que mudou completamente minha forma de ver a vida e a saúde, começando com um acontecimento que abalou nossa comunidade aqui no bairro do Jardim das Flores. Era uma manhã de terça-feira, quando soubemos que nosso amigo Alberto, de 68 anos, havia partido durante a madrugada. Ele era meu parceiro de dominó nas tardes de domingo, um homem cheio de vida que sempre tinha uma piada na ponta da língua. A notícia pegou todos de surpresa, principalmente porque no domingo anterior ele estava ali, sentado comigo na praça, rindo e planejando a festa de aniversário do neto. Zé, ele me disse naquele último domingo, hoje vou fazer aquele torresmo que você tanto gosta. Minha nora trouxe uma barriga de porco especial lá do interior. Eu ainda me lembro dele lambendo os beiços todo animado com a ideia. Alberto sempre foi assim. Adorava uma boa comida, especialmente antes de dormir. Não tem nada melhor que deitar de barriga cheia, costumava dizer. Mas foi justamente esse hábito que, segundo os médicos, contribuiu para sua partida prematura. Quando soubemos que a causa tinha sido um problema cardíaco relacionado aos seus hábitos alimentares, principalmente o costume de comer alimentos pesados antes de dormir, foi como se um raio tivesse caído sobre nossa comunidade de idosos. Dona Carminha, nossa amiga enfermeira aposentada que mora na rua de baixo, reuniu todos nós no centro comunitário para uma conversa séria. Precisamos aprender com o que aconteceu com o Alberto, ela disse, com aquele jeito maternal dela. Não é porque chegamos nessa idade que podemos descuidar da alimentação. Foi então que comecei a refletir sobre meus próprios hábitos. Quantas vezes eu não tinha feito exatamente a mesma coisa? Aquele pedaço de linguiça frita antes de dormir, o bolinho de chuva que sobrou do café da tarde, até mesmo aquela fatia extra de pizza que a minha filha sempre trazia nas sextas-feiras. Sabe, José, disse Dona Carminha, segurando minhas mãos enrugadas entre as dela, nosso corpo muda com a idade. O que podíamos comer aos 30, 40 anos já não nos faz tão bem agora, principalmente à noite, quando nosso corpo está se preparando para descansar. Ela então nos explicou com aquela paciência de quem ensinou uma vida inteira como nosso metabolismo fica mais lento durante a noite. É como uma fábrica que vai diminuindo o ritmo para fazer a manutenção, comparou ela. Se a gente sobrecarrega o sistema com alimentos pesados, é como obrigar os funcionários a fazer hora extra quando eles já estão cansados. A perda do Alberto nos ensinou uma lição valiosa. Não era apenas sobre evitar certos alimentos, era sobre amor próprio, sobre cuidar do nosso corpo que já nos carregou por tantos anos. Era sobre estar presente para ver nossos netos crescerem, para participar de mais aniversários, mais domingos de dominó, mais momentos com aqueles que amamos. Decidi naquele momento que precisava mudar. Não seria fácil. Afinal, velhos hábitos são como raízes profundas. Mas eu devia isso não só a mim mesmo, mas também à memória do meu amigo Alberto. Sua partida precisava servir como um alerta, um chamado para todos nós, idosos, repensarmos nossa relação com a comida e com nossa saúde. E assim começou minha jornada de mudança, um aprendizado diário sobre como cuidar melhor de mim mesmo, especialmente nas escolhas que faço antes de dormir. Mas essa é apenas a primeira parte da minha história. Ainda há muito a compartilhar sobre o que aprendi nessa caminhada em busca de uma vida mais saudável na melhor idade. Depois do que aconteceu com Alberto, nossa comunidade aqui no Jardim das Flores mudou bastante. Dona Carminha começou a organizar encontros semanais no centro comunitário para conversarmos sobre alimentação saudável. Foi numa dessas reuniões que comecei a entender verdadeiramente o impacto dos alimentos que costumávamos comer à noite. Primeiro, vamos falar dos alimentos gordurosos, explicou Dona Carminha numa tarde particularmente memorável. Eu me remexia desconfortável na cadeira, lembrando do pedaço de torresmo que tinha comido na noite anterior. Lembra do seu Jorge da rua de cima? Ela perguntou para o grupo. Como poderíamos esquecer? Seu Jorge teve um susto grande no mês passado.
Precisou ser levado às pressas para o hospital depois de comer uma porção generosa de pastéis antes de dormir. O problema não é só a gordura, continuou Dona Carminha. É que nosso corpo, principalmente à noite, tem mais dificuldade para processar esses alimentos. Naquele momento, me lembrei das inúmeras noites em que acordei me sentindo pesado, com aquela sensação de mal-estar depois de ceder à tentação de uma linguiça frita antes de dormir. É como colocar óleo grosso numa máquina delicada, explicou ela. O sangue fica mais viscoso, e nosso coração, que já não é mais aquele dos 20 anos, precisa trabalhar dobrado. Maria do Carmo, minha vizinha de 75 anos, levantou a mão timidamente. E os doces? Meu neto sempre traz bolo quando vem me visitar à noite. Dona Carminha sorriu com carinho, antes de explicar sobre os perigos dos alimentos muito açucarados antes de dormir. Lembram da Dona Zuleide? Perguntou ela. Todo mundo conhecia a história de Dona Zuleide, que tinha diabetes e teve uma crise séria depois de comer doces tarde da noite. Nosso corpo fica mais sensível ao açúcar durante a noite. É como jogar gasolina numa fogueira que já está se apagando, causa um desequilíbrio grande. Foi então que me dei conta de quanto a minha própria rotina precisava mudar. Todas aquelas noites comendo pão com mortadela enquanto assistia à novela, os bolinhos de chuva que minha filha trazia, até mesmo o chocolate quente que eu tanto gostava antes de dormir, tudo isso estava afetando minha saúde mais do que eu imaginava. Mas foi quando Dona Carminha começou a falar sobre comidas apimentadas que eu realmente me assustei. Seu Antônio, meu vizinho de porta que adorava pimenta, teve que ser internado ano passado, depois de exagerar num virado com pimenta malagueta antes de dormir. A pimenta é traiçoeira, explicou Dona Carminha. Ela aumenta nossa pressão, agita o corpo numa hora que deveria estar se acalmando. É como tocar tambor quando todo mundo quer dormir. Causa uma confusão danada no organismo. Em casa, comecei a fazer um inventário da minha despensa. Encontrei pacotes de salgadinhos que meus netos deixaram, linguiças defumadas que eu adorava fritar à noite, até mesmo aquele vidro de pimenta em conserva que o compadre me trouxe de Minas. Percebi que precisava fazer mudanças sérias. Minha filha Regina, quando soube das reuniões, decidiu me ajudar. Começou a preparar marmitas com porções adequadas para meu jantar. Pai, ela me disse, o senhor precisa estar aqui para ver a Júlia, sua neta, se formar na faculdade. E do jeito que estava comendo antes de dormir, foi difícil no começo, muito difícil. Aquela vontade de beliscar algo gostoso antes de dormir não passa fácil, especialmente quando você tem esse hábito há décadas. Mas comecei a perceber mudanças. O sono melhorou, aquela sensação de peso no estômago diminuiu e até minha pressão, que sempre foi alta, começou a se estabilizar. Uma noite, enquanto tomava meu chá de camomila, sugestão da Dona Carminha para substituir as bebidas estimulantes, fiquei pensando no Alberto. Se ele tivesse tido a chance de aprender o que estávamos aprendendo agora, talvez ainda estivesse aqui, jogando dominó comigo nos domingos. E foi assim que, pouco a pouco, nossa comunidade foi mudando. As histórias de sustos e internações por causa de alimentação inadequada foram diminuindo. Até o seu Antônio, o amante de pimenta, agora toma chá de erva cidreira antes de dormir. Claro que ainda temos nossas recaídas. Outro dia mesmo me peguei querendo fritar um ovo às 10 da noite, mas agora sei melhor. Como diz Dona Carminha, não é sobre nunca mais comer o que gosta, é sobre escolher o momento certo para cada alimento. E assim seguimos, aprendendo a cada dia como cuidar melhor da nossa saúde, especialmente nas horas próximas ao sono. Afinal, como diz o ditado que inventamos em nossas reuniões, noite bem alimentada, vida prolongada. As reuniões com Dona Carminha continuavam mudando nossas vidas no Jardim das Flores. Num desses encontros, ela trouxe um assunto que mexeu especialmente comigo. Os alimentos que deveríamos evitar não só à noite, mas durante todo o dia. Hoje vamos falar de algo que muitos de vocês adoram, começou ela, olhando diretamente para mim. José, você ainda come aquele fígado acebolado todo domingo? Senti meu rosto corar. Era verdade. Todo domingo eu preparava um fígado acebolado caprichado, receita que havia herdado de minha mãe. Era meu orgulho e frequentemente convidava os vizinhos para almoçar.
Não é que você precise parar completamente, explicou Dona Carminha com aquele jeito gentil dela. Mas precisamos entender que órgãos de animais, como o fígado e coração de galinha, são ricos em colesterol e purinas. Foi então que seu Geraldo, meu amigo de pescaria, levantou a mão. Ele tinha sofrido um ataque de gota no mês anterior, e os médicos relacionaram o problema ao seu costume de comer miúdos de frango quase todos os dias. É como se nosso corpo fosse um carro antigo, explicou Dona Carminha. Com o tempo, precisamos de um combustível mais refinado, mais leve. Esses alimentos são como gasolina adulterada. Podem até funcionar por um tempo, mas acabam prejudicando o motor. Naquela noite em casa, olhei para minha geladeira com outros olhos. Além do fígado, havia linguiça, mortadela e aquelas conservas que eu tanto gostava. Lembrei-me então do seu Benedito, que morava na esquina. Seu Benedito era famoso por seu tempero. Todo sábado preparava uma feijoada que atraía a vizinhança inteira. É o segredo da longevidade, dizia ele orgulhoso. Mas há 2 meses teve que ser internado às pressas com a pressão nas alturas. O médico foi categórico. Precisava cortar as carnes processadas e os alimentos muito salgados. Na reunião seguinte, Dona Carminha trouxe um assunto que gerou muito burburinho: as frituras. Dona Margarida, que vendia pastéis na feira há 30 anos, ficou especialmente atenta. Lembram do caso do seu Milton? Perguntou Dona Carminha. Como esquecer? Seu Milton tinha um pequeno bar na rua de baixo, onde servia os melhores salgados fritos da região. Acabou tendo um infarto enquanto preparava seus famosos pastéis. O óleo de fritura é como veneno para nossas artérias, explicou ela. Foi quando me lembrei da minha própria história com as frituras. Todo sábado eu preparava batatas fritas para meus netos. Vô, faz aquela batata crocante, pediam eles. E como resistir? Mas depois da explicação da Dona Carminha, comecei a pensar em alternativas. Aprendi a fazer batatas assadas temperadas, que, para minha surpresa, fizeram tanto sucesso quanto as fritas. O assunto mais delicado veio quando ela começou a falar sobre bebidas alcoólicas. Seu Osvaldo, que todo dia tomava sua pinginha antes do almoço, ficou visivelmente incomodado. Nosso fígado já não é mais aquele, explicou Dona Carminha. É como uma esponja que foi muito usada, já não absorve e limpa como antes. Contou então a história de seu próprio pai, que bebia moderadamente, mas mesmo assim desenvolveu problemas no fígado depois dos 70 anos. Mas foi quando chegamos ao tema dos alimentos frios que muita gente se identificou. Dona Clélia contou como adorava tomar leite gelado antes de dormir, um hábito que tinha desde criança. Mas agora, toda vez que tomo, parece que meu corpo reclama, confessou ela. É como jogar água fria em uma panela quente, explicou Dona Carminha. O choque térmico pode ser prejudicial, principalmente para a nossa circulação. Em casa, comecei a fazer um diário alimentar, anotando tudo o que comia. Foi surpreendente perceber quantos desses vilões faziam parte da minha rotina, mas ao invés de me desesperar, decidi fazer mudanças graduais. Primeira mudança: troquei as conservas por temperos frescos. Minha pequena horta no quintal ganhou novos habitantes: salsinha, cebolinha, manjericão. Pai, o senhor virou agricultor? Brincava minha filha Regina. Depois aprendi a assar os alimentos ao invés de fritar. Descobri que o frango assado com ervas ficava muito mais saboroso que o frito. E meus netos, surpreendentemente, adoraram as mudanças. Vô, essa batata assada está mais gostosa que a frita, disse minha neta Júlia para minha alegria. O mais difícil foi reduzir o consumo de fígado acebolado. Era mais que uma comida, era uma tradição familiar. Mas encontrei um meio termo. Passei a prepará-lo apenas uma vez por mês, em ocasiões especiais e em porções menores. Nossa comunidade começou a trocar receitas saudáveis. Dona Margarida, a antiga pasteleira, agora se orgulha de seus bolinhos assados. Seu Osvaldo trocou a pinginha por um suco de uva integral. E eu? Bem, descobri que cozinhar de forma saudável pode ser tão prazeroso quanto seguir as antigas receitas. O segredo não é proibir tudo, costuma dizer Dona Carminha, mas encontrar um equilíbrio.
E ela está certa. Aos poucos, estamos aprendendo que cuidar da alimentação não significa abrir mão do prazer de comer. É apenas uma forma diferente de amar a vida e a nós mesmos. Agora, quando olho para minha nova rotina alimentar, penso em quanto mudei desde aquele primeiro encontro após a partida do Alberto. Cada refeição se tornou uma oportunidade de cuidar melhor da minha saúde, de estar presente por mais tempo na vida dos meus netos, de honrar a memória dos amigos que se foram cedo demais. Era uma noite particularmente fria de junho, quando tive meu próprio susto. Acordei por volta das 3 da manhã, com uma sensação estranha no peito e um suor frio que me deixou assustado. Naquela hora, lembrei-me das palavras de Dona Carminha sobre a importância de reconhecer os sinais que nosso corpo nos envia. O corpo fala com a gente, ela sempre dizia em nossas reuniões. O problema é que demoramos muito para aprender essa linguagem. Nunca essas palavras fizeram tanto sentido como naquela noite. Na reunião seguinte ao meu susto, Dona Carminha decidiu dedicar todo o encontro para falar sobre os sinais de alerta que nosso corpo nos dá, especialmente durante a noite. O centro comunitário estava lotado. Parecia que todos tinham uma história para contar. Vou começar com algo que aconteceu com o nosso amigo José, disse ela, me fazendo corar instantaneamente. Mas não se preocupe, José, sua experiência pode ajudar muita gente aqui. Contei então sobre minha noite de susto, como havia comido um prato bem pesado de feijão com linguiça no jantar, mesmo depois de todas as orientações que tínhamos recebido. O corpo é sábio, comentou Dona Carminha. Ele sempre nos avisa quando algo não está bem. Foi então que Dona Lourdes, uma senhora de 78 anos que sempre se sentava na primeira fileira, levantou a mão tremendo um pouco. Outro dia acordei com uma tontura tão forte que pensei que o mundo estava girando, contou ela. Fiquei com medo de levantar para ir ao banheiro. Dona Carminha aproveitou o relato para explicar sobre os diferentes tipos de sinais que nosso corpo pode enviar durante a noite. Pegou um cartaz grande que tinha preparado e começou a listar os principais. Primeiro vamos falar sobre os calafrios e febres repentinas, começou ela. Lembram do caso do seu Bernardo? Como esquecer? Seu Bernardo, nosso vizinho da rua de cima, acordou uma noite com febre alta. A família demorou para perceber que algo estava errado, porque ele não queria incomodar ninguém. Quando finalmente foram ver, era uma infecção séria que poderia ter sido tratada mais cedo. Se vocês acordarem sentindo frio anormal ou calor fora do comum, não ignorem, alertou Dona Carminha. É como um alarme de incêndio. Melhor verificar e descobrir que não é nada sério, do que ignorar e se arrepender depois. Dona Terezinha, que tinha perdido o marido há 2 anos, levantou a mão com lágrimas nos olhos. Meu Antoninho reclamou de dificuldade para respirar por várias noites. Eu dizia que era só cansaço que ia passar. Sua voz falhou, e todos no salão sentiram o peso daquela lembrança. A dificuldade para respirar ou dor no peito nunca devem ser ignoradas, enfatizou Dona Carminha, sua voz mais séria do que nunca. São como uma luz vermelha no painel do carro. Precisam de atenção imediata. Foi então que me lembrei do meu próprio pai, que costumava dizer que homem que é homem não reclama de dor. Quanto essa mentalidade já não nos prejudicou? Quantos amigos perdemos por causa desse orgulho bobo? Seu Joaquim, um senhor de 82 anos que sempre participava das reuniões mesmo com dificuldade de locomoção, compartilhou sua experiência com arritmia cardíaca. Começa como um tambor descompassado no peito, descreveu ele. No início eu achava que era normal da idade, até o dia que quase foi tarde demais. Dona Carminha aproveitou para falar sobre a importância de prestar atenção aos batimentos cardíacos irregulares. É como uma orquestra desafinada, explicou ela. Quando o ritmo está errado, todo o conjunto sofre. As tonturas e vertigens foram outro tema que gerou muito debate. Dona Clara contou como começou a sentir vertigens frequentes durante a noite, mas não contava para ninguém, com medo de perder sua independência. Até o dia que caí indo ao banheiro, admitiu ela. Só então percebi que precisava de ajuda. A tontura é como um aviso de trânsito, explicou Dona Carminha. Às vezes indica que precisamos reduzir a velocidade, outras vezes que algo mais sério precisa ser verificado.
O desconforto abdominal, algo que eu particularmente conhecia bem, foi o último tema da noite. Quantas vezes não acordei com aquela sensação ruim no estômago, aquele peso que parecia que ia durar para sempre? O estômago é como nosso segundo cérebro, disse Dona Carminha. Quando ele reclama, precisamos ouvir com atenção. Ela então contou sobre diferentes tipos de desconforto abdominal e quando cada um poderia ser sinal de algo mais sério. Naquela noite, voltei para casa pensando em quantas vezes havia ignorado os sinais do meu corpo. Quantas noites de desconforto poderiam ter sido evitadas se eu tivesse prestado mais atenção. Comecei a manter um diário dos sintomas noturnos, algo que Dona Carminha havia sugerido. Anotava qualquer coisa diferente que sentia durante a noite. No início parecia exagero, mas logo percebi padrões. Certos alimentos que sempre me causavam desconforto, horários que eram mais problemáticos. O corpo tem uma sabedoria antiga, costuma dizer Dona Carminha. Nossa tarefa é reaprender a escutá-lo. E assim, pouco a pouco, nossa comunidade foi aprendendo essa nova linguagem, essa forma de cuidar uns dos outros, prestando atenção aos sinais que nossos corpos nos enviam. Hoje, quando acordo durante a noite, não ignoro mais o que sinto. Aprendi que não há vergonha em pedir ajuda, em admitir que algo não está bem. Afinal, como diz Dona Carminha, melhor um susto à toa do que um arrependimento tardio. Já se passou um ano desde que começamos nossas reuniões no Centro Comunitário do Jardim das Flores. Um ano desde que perdemos Alberto, um ano de aprendizados, mudanças e descobertas. Hoje, aos 74 anos, posso dizer que me sinto mais vivo e disposto do que há muito tempo. Numa das últimas reuniões, Dona Carminha nos surpreendeu com uma pergunta simples, mas profunda. O que vocês acham que é envelhecer com saúde? O silêncio inicial foi quebrado por seu Gilberto, que aos 85 anos era o mais velho do grupo. Pensei que era só questão de sorte, mas agora sei que é muito mais que isso. Dona Carminha sorriu e começou a falar sobre a importância dos check-ups regulares. Confesso que eu era daqueles que só ia ao médico quando algo já estava errado. Homem não precisa de médico, costumava dizer, repetindo o que tinha aprendido com meu pai. Foi então que ela contou a história da Dona Jurema, que descobriu um problema no coração durante um check-up de rotina. Se ela tivesse esperado aparecer os sintomas, explicou Dona Carminha, poderia ter sido tarde demais. Aquilo me fez pensar em quantas vezes adiei exames importantes. Agora mantenho uma agenda com todas as consultas marcadas. Cardiologista, oftalmologista, dentista. Minha filha Regina ficou tão surpresa com a mudança que até brincou. Pai, o senhor virou amigo dos médicos? Mas não era só questão de exames médicos. Dona Carminha sempre enfatizava a importância de manter o corpo em movimento. É como uma máquina, ela dizia. Se ficar parada, enferruja. Foi assim que nosso grupo de caminhada começou. Toda manhã, às 7 horas, nos encontramos na praça. No início éramos só eu e mais 3 amigos. Hoje somos mais de 15. Tem até lista de espera para participar do grupo de alongamento que seu Roberto, ex-professor de educação física, começou a dar depois da caminhada. Vocês precisam ver o José jogando bola com os netos, comentou Dona Margarida numa das reuniões. É verdade. Antes mal conseguia correr atrás deles no quintal. Agora faço questão de participar das brincadeiras. Claro, com moderação e respeitando meus limites, como Dona Carminha sempre enfatiza. A questão da alimentação continuou sendo fundamental. Aprendemos a criar cardápios equilibrados, a escolher alimentos mais saudáveis, a cozinhar de formas diferentes. Nossa horta comunitária, que começou com 3 canteiros, hoje ocupa todo o terreno vazio ao lado do centro comunitário. Cada verdura que a gente planta é um remédio a menos que a gente precisa tomar, diz seu Antônio, que se tornou nosso especialista em agricultura urbana. Quem diria que aquele mesmo homem que não vivia sem sua pimenta, agora seria o maior entusiasta de alimentação natural do bairro. Mas foi quando Dona Carminha começou a falar sobre a importância dos primeiros socorros que percebi quanto ainda tínhamos para aprender. Não adianta só cuidar da saúde, ela explicou. Precisamos saber o que fazer quando algo dá errado. Organizamos então um curso básico de primeiros socorros com a ajuda do posto de saúde. Aprendemos sobre a posição de recuperação, como agir em caso de engasgo,
os sinais de um AVC. Conhecimento salva vidas, repetia Dona Carminha, e quanto isso é verdade. No mês passado, seu José Carlos conseguiu ajudar a esposa que estava engasgada, usando a manobra que aprendeu no curso. Se não fosse o que aprendi aqui, ele disse emocionado, não sei o que teria acontecido. Mas talvez a lição mais importante que aprendemos foi sobre saúde mental. Não adianta cuidar só do corpo se a cabeça não está bem, dizia Dona Carminha. Foi assim que começamos nossas tardes de jogos, nossos grupos de tricô, nossas rodas de conversa. Para mim, que vivia isolado desde que minha esposa Maria faleceu, essas atividades foram uma verdadeira revolução. Descobri que não estava sozinho, que havia uma comunidade inteira disposta a compartilhar alegrias e tristezas. Vô, o senhor está diferente, disse minha neta Júlia outro dia. Está mais alegre, mais disposto. E ela tem razão. Aprendi que envelhecer não significa desistir da vida. Pelo contrário, é uma oportunidade de vivê-la de forma mais consciente e significativa. Hoje, nossa comunidade do Jardim das Flores é outra. Os encontros no centro comunitário continuam, mas agora são mais que aulas sobre saúde, são celebrações da vida. Temos nosso coral, mesmo que nem todos afinem, nossas aulas de dança, mesmo que alguns só mexam os braços, nossos grupos de leitura. A gente não para de aprender só porque ficou velho, costuma dizer Dona Carminha. E como ela está certa. Cada dia é uma nova descoberta, uma nova chance de fazer melhor, de viver melhor. Alberto, meu amigo que partiu cedo demais, seria o primeiro a aprovar todas essas mudanças. Às vezes, durante nossas caminhadas matinais, quando o sol está nascendo e o ar está fresco, posso quase ouvir sua risada, ver seu sorriso de aprovação. E assim seguimos um dia de cada vez, aprendendo a envelhecer com graça e sabedoria. Como diz Dona Carminha, a idade é apenas um número. O que importa é como você escolhe viver cada um dos seus dias. Agora, quando olho para trás, para aquele José de um ano atrás, mal reconheço aquele homem teimoso que achava que cuidar da saúde era coisa de mulher. Hoje sei que cada escolha que fazemos, cada hábito que mudamos, cada passo que damos em direção a uma vida mais saudável, é uma forma de amor. Amor por nós mesmos e por aqueles que amamos. E você, que está lendo minha história, lembre-se, nunca é tarde para começar. Como diz o ditado que inventamos em nossas reuniões, a melhor idade é aquela em que decidimos viver melhor.